3 de novembro de 2021, o RJ Interior traz as principais notícias da sua região. Veja os destaques de hoje. Corpo de um homem é encontrado boiando em um canal no bairro Visconde de Araújo, em Macaé. Ônibus da City atropela um ciclista em Macaé. A Lagoa de Iriri, mais uma vez, rompeu a barra de areia que a separa do mar em Rio das Ostras. Defesa Civil de Campos segue monitorando as cerca de 50 famílias que estão isoladas em várias regiões do Imbé. Feriado prolongado registra 8 acidentes na rodovia federal. E no esporte, você vai ficar por dentro de tudo que acontece essa semana nas rodadas dos campeonatos. Agora no RJ Interior. O corpo de um homem foi encontrado dentro do canal hoje pela manhã no bairro Visconde de Araújo, em Macaé. Alex Maia tem mais informações. Isso mesmo, Andréia. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e o corpo foi retirado do canal entre os bairros Visconde de Araújo e Centro e encaminhado para o IML de Macaé. A vítima do sexo masculino ainda não teve a identidade revelada e estava com as mãos amarradas. Ainda não se sabe se o rapaz foi morto a tiros ou agredido fisicamente. A polícia militar esteve no local e o caso foi registrado na delegacia de Macaé, onde o crime será investigado. Equipe de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Rio realizou uma operação na Prefeitura de Carapebus na manhã de hoje. Segundo informações, agentes apreenderam documentos e contratos de servidores realizados durante o período suplementar eleitoral. Todos os documentos serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para investigar denúncia de possível improbidade administrativa. Vamos aguardar o desfecho. Amanhã é o último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização entre 8 da manhã e meia-noite, que dispõe sobre as eleições suplementares em Carapebus. Já na sexta-feira, o prazo limite para divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de propaganda eleitoral. No sábado, véspera do pleito e último dia para a propaganda eleitoral, ainda é permitida a utilização de alto-falantes ou amplificadores de som entre 8 da manhã e 10 da noite. Também pode haver distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata, desde que respeitadas as eventuais restrições impostas pelas autoridades públicas em decorrência da pandemia de Covid-19. Já o uso de carro de som é autorizado até 10 da noite, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Após descoberta de que o detento usava redes sociais e filmava o dia a dia na casa de custódia Dalton Crespo de Castro, o preso foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima, Laércio da Costa Pelegrino, conhecido como Bangu 1, no complexo de Jericinó. Após a repercussão das imagens, a conta do detento nas redes sociais ganhou mais de 3.000 seguidores. Atitudes como essa ajudam os detentos a continuarem exercendo as atividades criminosas, seja dando ordem a seus subordinados ou instruindo integrantes de grupos criminosos. Observem essas imagens. Impressionante, não é mesmo? Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado a metros de distância. Esse acidente ocorreu ontem à tarde em Rio das Ostras. Veja na reportagem. As câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento exato do acidente. A motorista sinaliza que vai entrar cruzando à esquerda, mas não observa se a pista contrária está livre e segue. No mesmo momento, o motociclista que trafega no sentido oposto e em alta velocidade se aproxima. Não houve tempo de evitar o acidente. O impacto da colisão foi tão forte que o motociclista foi arremessado a aproximadamente 20 metros de distância de onde ocorreu a batida e foi parar em frente ao portão. O acidente aconteceu em um cruzamento da Rua Piauí com a Avenida Brasil, a principal do bairro Extensão do Bosque. Esta pista tem fluxo intenso de veículos que muitas vezes trafegam
em alta velocidade. Mas a placa sinaliza que na Avenida Brasil a velocidade máxima é de 40 km por hora. O motociclista foi levado para a unidade de pronto atendimento em estado grave. Moradores e comerciantes relatam que os acidentes no local são frequentes. Moradores acreditam que redutores de velocidade podem ajudar a evitar os acidentes. Um homem morreu na tarde de ontem após ser atropelado por um ônibus da empresa City. Alex Maia tem mais informações. Pois é, Andréia, isso mesmo. O corpo foi identificado como Ailton Paixão, de 59 anos, e o seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML de Macaé. O acidente aconteceu na garagem da empresa responsável pelo transporte público no município. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta. Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que a Secretaria de Mobilidade Urbana já pediu esclarecimentos e aguarda um posicionamento da empresa. A empresa City ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Um homem foi esfaqueado na madrugada de hoje em uma região conhecida como Morro da Guia, em Cabo Frio. O homem foi levado para o Hospital Central de Emergências e segue internado na unidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. A PM informou que o autor do crime é um outro homem que fugiu do local. Ainda não se sabe o que motivou o crime, que será investigado na delegacia de Cabo Frio. Já um homem foi detido com uma grande quantidade de drogas que vinham sendo guardadas dentro de uma casa em Araruama. A PM recebeu denúncias anônimas de que o suspeito guardava debaixo da telha da casa, que fica na rodovia Amaral Peixoto, na localidade do Corte. Segundo a polícia, o rapaz confessou que guardava drogas no imóvel e durante a revista na residência, os policiais encontraram uma grande parte da droga embaixo das telhas. Ao todo foram apreendidos 152 tabletes de maconha, 138 pinos de cocaína, 18 lança-perfumes e outros materiais do tráfico. As drogas foram levadas com o suspeito para a delegacia de Araruama, onde a ocorrência foi registrada. E uma cobra jiboia de 2 metros foi resgatada pelo Grupamento Ambiental de Campos. O animal estava na área de lazer de um condomínio. Segundo a Guarda Municipal, a cobra está na fase adulta e pesa 8 quilos. Após constatar que o animal silvestre estava em boas condições, os agentes o devolveram ao seu habitat natural. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, somente nos primeiros 7 meses de 2021 houve um aumento significativo no número de apreensões e resgate de animais silvestres pelo grupamento, sendo realizadas 221 em 2020 e 414 em 2021. Foram 193 apreensões e resgates a mais em relação ao ano anterior, um aumento de quase 100%. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de acidentes nas estradas federais. Veja só. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira um balanço em relação ao fluxo de acidentes envolvendo veículos pelas estradas que ligam ao município de Macaé, como o BR-101, neste período do feriado de finados. De acordo com os dados divulgados, o número de acidentes dobrou em relação ao mesmo período comparado ao ano passado. Na mesma época, em finados de 2020, 3 acidentes foram registrados, sendo 3 feridos graves e nenhum óbito. Já este ano, foram registrados 8 acidentes, sendo 8 feridos graves e nenhum óbito. O município de Miracema conquistou o primeiro lugar no Índice de Oportunidades da Educação no estado do Rio de Janeiro. A nota da cidade, divulgada recentemente, foi de 5,4, o que superou as médias estaduais e a média nacional, que é de 4,9 e 5, respectivamente, ocupando a 4ª posição do ranking total. Na última avaliação, o município de Miracema também ocupou o topo do ranking do estado. A cidade tem organizado seminários externos para compartilhar experiências e inspirar outras redes de ensino. E é chegada a hora do quadro O Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Moradores de Quissamã afirmam que a RJ 178, que liga o município a Campos, está intransitável por causa dos buracos. A rodovia liga o município ao distrito de Dores de Macabu, em Campos dos Goitacazes. De acordo com a denúncia, há crateras no local, o que deixa a rodovia praticamente intransitável, oferecendo riscos de acidentes e causando danos aos automóveis. Nós tentamos entrar em contato com o Departamento de Estradas de Rodagens para saber quando haverá obras no local.
mas ainda não recebemos resposta. Olha, e tem mais denúncias chegando aqui no WhatsApp. A denúncia vem da região dos Lagos, com as ruas alagadas. Moradores da rua Beira Rio, na cidade de Araruama, reclamam do estado da rua após os temporais que castigam a cidade nos últimos dias. Segundo os moradores, as pessoas que moram ali encontram dificuldades para se locomover pela rua e têm tido dificuldades para chegar ao trabalho. Ainda de acordo com eles, o caminhão da coleta pública não está conseguindo passar pela rua. Vamos ouvir um trecho da denúncia de um morador. Aqui é a rua Beira Rio, no Clube dos Engenheiros. A Prefeitura Municipal de Araruama está fazendo pavimentação em algumas ruas do bairro. E esta rua, Beira Rio, no Clube dos Engenheiros, não vai fazer. E olha o estado da rua, sem possibilidade de moradores sair de casa, de carro, moto para trabalhar. Caminhão de lixo já não passa mais. Carro fica agarrado direto. A Secretaria de Defesa Civil de Campos segue monitorando as cerca de 50 famílias que estão isoladas em Dias, regiões do Imbé, que foram atingidas pelas chuvas. Alex Maia tem os detalhes. Exatamente, Andréia. A estrada do Donato, a RJ 190, segue com diversos pontos de alagamentos e um volume de água ainda maior se comparado ao final de semana. Situação que impede a saída dos moradores da localidade. Também não houve chamado da população local para nenhum outro tipo de atendimento. A Defesa Civil mantém a orientação para que o acesso seja evitado, devido ao risco iminente de acidentes. Em alguns trechos da estrada do Donato, a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura, por meio de retroescavadeiras, removeram a terra que deslizou dos barrancos. A água acumulada no Imbé escoa naturalmente para a Lagoa de Cima, que já sentiu o reflexo do acumulado de água de chuva nesta região. O nível da lagoa está acima do normal. Até o momento, nenhuma família ribeirinha solicitou apoio do órgão. A Defesa Civil também monitora a situação na localidade. Em outra ação, a Defesa Civil segue com o trabalho de drenagem em Venda Nova para minimizar os danos causados a 15 famílias que tiveram as casas afetadas. Outras equipes seguem atualizando a situação nos pontos de alagamentos no município. A Lagoa de Iriri mais uma vez rompeu a barra de areia que separa do mar e Rio das Ostras. Alex Maia volta com mais informações. O fenômeno natural que ocorre por conta do aumento no volume de chuvas já ocorreu diversas vezes, sempre com muita intensidade. Segundo a Secretaria de Ambiente, essa ação não gera danos ao ecossistema da lagoa. O rompimento acontece quase todos os anos, geralmente no mês de dezembro. Nos últimos 2 dias, choveu em Rio das Ostras quase 40 milímetros. O volume era esperado para uma semana. A força da correnteza da lagoa provocou o rompimento do banco de areia e o encontro das duas águas. Bombeiros sinalizaram a correnteza forte no local. Mesmo assim, surfistas permaneciam na praia. Já na lagoa, crianças sob o olhar dos pais aproveitaram para brincar e outros banhistas foram atrás de peixes. E chegou a hora do esporte, aqui na RJ. O Fluminense se prepara para a partida do próximo sábado contra o Sport e vai contar com o retorno de jogadores importantes. O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Gabriel Teixeira voltaram a treinar com bola. Com a semana cheia de treinamentos, 2 jogadores devem estar aptos para participar da rodada do fim de semana do Brasileirão. O técnico Marcão vai ter a semana para trabalhar a equipe e se recuperar da derrota para o Ceará no último domingo por 1-0. O time vem completo para a partida sem nenhum desfalque. O Vasco ainda não desistiu de garantir o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vai ter a semana inteira para treinar e preparar a equipe. O treinador Fernando Diniz vem preparando o time para a maratona de jogos decisivos para conquistar as ambições da equipe. A primeira partida vai ser contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no sábado. O Vasco vem de derrota para o CSA e a torcida espera que a equipe demonstre reação em busca do maior objetivo da temporada, o retorno à Série A. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira?
Na região dos lagos, temperaturas baixas com chuva. Em Araruama, a máxima chega aos 26 graus e a mínima aos 19. Em São Pedro da Aldeia, a temperatura máxima chega aos 26 e a mínima aos 19 graus. No município de Macaé, dia nublado com chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 16 graus. Em Campos, tempo frio com chuva. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 19 graus. Em São José de Ubá, tempo nublado, com chuva o dia todo. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 18 graus. O RJ Interior fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 7 da noite. Enquanto isso, vai lá e visita as nossas redes sociais, que aparece aqui na sua tela. E a gente se encontra então amanhã às 7 horas, hein? Beijo, tchau!